Igualdade social é simples de ser alcançada. O que caracteriza um indivíduo? Podemos dizer se um ser humano é bom ou mau. Será que existe alguma coisa que faz de um ser humano ser melhor ou pior do que outro? Ética, caráter. O que e quem define todas essas coisas? Independente dessas e outras questões estarem bem ou mal definidas na sociedade, gostaria de pedir que refletissemos sobre o que determina as características de um indivíduo. Alguns acham que é a alma, aura. Muitos dizem que é a índole. Já outros acreditam que depende de como esse indivíduo foi criado, educado e das experiências que vivenciou. Cada pessoa tem opinião diferente sobre essas questões. Julgam de maneira diferente e seu julgamento também vai depender de cada fator citado acima, fora muitos outros não mencionados. As variáveis são muitas e eu particularmente acredito que todos esses fatores e outros mais são determinantes para a formação do indivíduo. Cada ser humano nasce com características predefinidas através do DNA, que trazem informações, dados e experiências desde seus primeiros antepassados e que esse indivíduo, por sua vez, vai mudando através de aprendizado, exemplos, emoções, experiências. Passando para os seus descendentes todos os conhecimentos e experiências adquiridos no decorrer da vida e assim sucessivamente. Sendo assim impossível para nós seres humanos, julgarmos uns aos outros. Eu diria que é impossível, julgarmos até a nós mesmos. Isso não é novidade e a maioria da população concorda com essa linha de raciocínio. Mesmo sabendo disso, que nossa natureza é dessa complexidade, que somos iguais e tão diferentes ao mesmo tempo, porque ainda continuamos a julgar uns aos outros. Eu presumo que isso possa ter se iniciado na Idade da Pedra e ter sido motivado, entre outras coisas, pelo medo. Nós precisamos nos defender de outros indivíduos que queiram nos imputar algum tipo de maldade e por isso julgamos, para nos defender. Assim, não nos aproximamos de outras pessoas com as mesmas características do malfeitor anterior e ainda lhes apontamos o dedo, para proteger outros desavisados e impedir que sofram o mesmo. Será que essa seria a melhor forma de nos protegermos? Se você já refletiu o suficiente e chegou à mesma conclusão de que é impossível julgar uma pessoa com exatidão, deve estar imaginando quanta injustiça cometemos. Quantos maus imputaram maldade por parecerem bons e quantos bons sofreram punições por parecerem maus. Acho que pensando nessas injustiças, nossos antepassados criaram uma coisa chamada lei. Regras, onde, quem as infringissem estaria cometendo crime e cada tipo de regra infringida, teria uma punição. Assim, deixariam de julgar o indivíduo e passariam a julgar a maldade cometida, o chamado crime. Genial! Agora, a punição pelo crime cometido, serviria como proteção não para as pessoas ditas de bem, mas sim para as vítimas e como limitador não para as pessoas ditas do mal, mas sim para os criminosos que teriam infringido as regras. Isso seria bem mais justo, pois não existe pessoa totalmente do bem, nem totalmente do mal. Muitas vezes, pessoas ditas do mal são vítimas de pessoas ditas do bem e pessoas ditas do bem, são ajudadas ou salvas por pessoas ditas do mal. Seria perfeito, se as leis não deixassem brechas e se os criminosos pudessem ser monitorados nos atos dos seus crimes, entre outros milhares de fatores. Bem, esse é um tema muito amplo e acabei desviando do foco, mas aproveitando que cheguei até aqui,
quero deixar minha opinião de que a melhor forma de nos protegermos da violência e injustiças seria primeiramente ajudando na formação do indivíduo através da educação, fomentando uma cultura de princípios na sociedade e através de leis bem pensadas, segurança bem planejada e que o julgamento deve sempre ficar a cargo das autoridades. Apesar de demonstrar que a formação do indivíduo é dada através de muitas variáveis e deixar parecer que devido tamanha complexidade seria impossível traçar características observando seja quais forem os parâmetros do indivíduo, acho muito provável direcionarmos os cidadãos através de educação, experiências, ambientes e limites sem falhas. Tenho certeza que é possível mudar qualquer indivíduo, principalmente através de bons exemplos e educação. Aos poucos, quero tentar demonstrar nesse assunto, que é possível termos uma sociedade igualitária, mas antes preciso fazer algumas perguntas chaves. O que é consenso, principalmente entre intelectuais e especialistas no assunto, sobre o que é fundamental para o crescimento de um indivíduo? Qual a melhor maneira de um indivíduo ascender na vida? Os melhores empregos do ponto de vista financeiro dão os melhores salários e, portanto, melhores condições de vida para os cidadãos. O que é preciso para conseguir os melhores empregos? Acho que já deu para entender aonde quero chegar. Educação. Não é novidade, a educação é sempre apontada como solução para melhorar a sociedade e melhor maneira de um indivíduo ascender na vida. Infelizmente, o dinheiro move o mundo. É o chamado capitalismo e apesar de odiar ver como o dinheiro corrompe e manipula as pessoas, eu o vejo como um mal necessário. Eu sei que muitos discordam, mas não acho de todo ruim, acredito que só precisamos torná-lo menos voraz. Talvez eu seja muito inocente por não entender que o sistema capitalista não pode ser mudado, mas eu acredito que isso ainda seja possível e é isso que quero tentar aqui. Quero tentar abrir a cabeça das pessoas para que lutem e para que tentem se libertar da escravidão do sistema. Eu sou apenas mais um nessa engrenagem e também quero ser livre. Entendo que existem muitas pessoas lutando por isso, mas eu acho que estão lutando de forma errada e por causas erradas. Às vezes parece que os políticos engajados pelas causas de justiça e igualdade só querem criar o caos para destruir o sistema, outras vezes parece que agem como o inimigo perfeito, lutando por causas amenizadoras, tentando corrigir alguns erros que desfavoreceram as minorias, cometendo erros em favor dos desfavorecidos, mas que terá mais segregação se afastando ainda mais da igualdade. Levantam bandeiras em favor dos prejudicados pela desigualdade e criam revolta, e ao mesmo tempo conquistam algumas vitórias que amenizam problemas, racismo, feminicídio, homofobia, inibindo a revolta que poderia ser direcionada na luta por soluções definitivas, mesmo que a curto prazo parecesse derrota. A esquerda, o socialismo fazem o papel de buscadores da igualdade e da justiça, mas usam muito mais a capa de defensores das minorias, dos fracos e oprimidos, pois assim nunca alcançam igualdade de verdade e ainda ajudam a manter o equilíbrio e evitar revolta. Todos que se sentem prejudicados pelas injustiças e desigualdades da sociedade tendem a se revoltar gerando violência e caos, mas quando se sentem representados pela esquerda, a revolta diminui nutrindo esperança. Então, a esquerda continua sempre agindo dessa maneira, apontando injustiças para gerar revolta e lutando, sempre de maneira paliativa, contra essas injustiças.
No M das contas parece que tudo faz parte do sistema, pois não vejo ninguém com ideias que sugerem mudança de verdade. Mas Anal, o que é o sistema? Eu demorei muito para entender o que é o sistema, passando por muitos sentimentos diferentes, minando minha felicidade e perdendo as esperanças conforme constatava, através de observação, sua existência e como funciona. Ouvi e li sobre manipulação das massas e só acredito nisso porque observo a fomentação das mesmas por influência de algumas forças e das mídias. É dito que as massas de manobras servem para controlar a totalidade através da maioria, causar distrações e evitar revolta, mas até hoje não consegui observar na prática o propósito e efeito da torcida do Amengo como massa de manobra, mas é nítido a sua fomentação e manutenção através da mídia e esquemas espúrios. Além da teoria de manipulação das massas, ouvia muitas outras teorias conspiratórias e a maioria, talvez propositalmente, completamente sem sentido, mas algumas se encaixam perfeitamente no enredo e são verídicas. Bem, ninguém me explicou, mas eu vou tentar explicar com minhas palavras o que entendo como sistema. Primeiramente, as teorias, as reais, tentam abrir nossos olhos e explicar a origem e como a engrenagem toda funciona, através das massas que fazem parte do sistema e etc. De maneira resumida e simplória, posso dizer que o sistema funciona obrigando você a fazer o que não quer, fazendo você fazer escolhas que eles querem e fazendo você achar que faz escolhas próprias, cegando você com distrações diversas e etc. Tudo isso, principalmente, mas não somente, para fazer você dar sua vida por dinheiro, fama ou qualquer coisa material e sem deixar você enxergar que sua luta será sempre muito mais difícil do que os que estão no topo do sistema. Quanto mais baixo você estiver, na pirâmide do sistema, mais difícil será sua ascensão financeira e todos concordam que isso deveria ser o contrário, mas continuam lutando, mesmo sabendo que obter resultado será muito mais difícil do que os do topo. Isso é o sistema resumidamente em minhas palavras. Mas apesar de saber disso, eu ainda acredito em mudança. Eu acredito que a solução para um mundo mais igual e mais justo seria tão simples, tão fácil que não há dúvidas de que não é feito porque o sistema não quer. O mundo é exatamente do jeito que eles querem, desigual, cheio de miséria, violência e injustiça. A mudança deve começar na base, na formação ou no auxílio da formação do indivíduo desde a creche ou escola. Muitos valores podem ser inseridos na sociedade através do ensino e representaria grandes mudanças para um mundo melhor. Posso citar alguns como: igualdade, justiça, liberdade. Ética, respeito. Não dá para falar sobre todos esses valores agora, mas todos estão interligados e sob o pilar da educação. É chato ficar falando de ser humano, de como um indivíduo é formado, mas é preciso voltar a esse assunto. Como já foi dito, é consenso de que educação é o melhor meio para o indivíduo ascender na vida. Também é dito, para não dizer comprovado cientificamente, que o meio em que vive muda o homem. Uma das coisas que ainda não mencionei, é que um dos principais motivos desencadeadores da violência é a desigualdade social. Igualdade por si só, por questão de justiça, já se faz obrigatória na sociedade e ainda mais, quando na falta dela, gera violência e morte. Então, porque sabendo disso, a esquerda não foca em exigir escola gratuita e igual para todos ao invés de brigar por diminuição de valor da passagem,
cotas para negros e etc. É claro que essas questões são importantes e amenizam a desigualdade, mas sabemos que isso é enxugar gelo e quem aqui quer amenizar? Nós todos clamamos por igualdade, pois a partir dela o mundo seria bem melhor. A luta deve ser na base, educação igual para todos. Se a esquerda quisesse igualdade de verdade, a luta seria bem diferente. A briga seria por igualdade na educação, resolvendo todos os problemas na raiz. Após alcançar igualdade na educação, inserir valores no ensino para formar melhores indivíduos, cidadãos conscientes, éticos, justos e que pensem na sustentabilidade, o mundo caminharia automaticamente com todos esses valores e muitos outros rumando em felicidade e paz. Sabemos que esses valores não podem ser dever somente das escolas, então teria que ser feito um trabalho em paralelo nas famílias, para garantir inserção do ensino de forma integral não só para as crianças, mas também nas famílias, alcançando a população na totalidade e de maneira homogênea. Se queremos um dia, um mundo melhor. Não pode haver diferença de ensino, nem separação por classe social de crianças nas creches e nas escolas. Há de haver um jeito de fazer com que todas as crianças tenham acesso ao mesmo conteúdo e não só isso, que se misturem as classes sociais formando uma sociedade igualitária. O sistema que existe hoje é aristocrata, assassina, perversa e escravista e se quisermos um mundo melhor, temos que mudar isso. Enquanto a maneira de ascender na vida não for igual para todos, onde todas as classes sociais possam aprender juntas, não me venham falar de igualdade, de ética, de justiça, de liberdade, de respeito ou de bem e de mal. Desculpem o desabafo. Volto a dizer que minhas palavras aqui são para tentar abrir os olhos da população. Fizerem uma pesquisa mostrando o status, classe social das pessoas, correlacionando com as escolas e os cursos que estudou, os lugares que morou, as pessoas que conheceu e se relaciona, irão constatar o que quero dizer. O pior é que mesmo após fazerem tal pesquisa e os números mostrarem o que todos já sabem, sempre irão vir com os exemplos dos seus Joãos e Donas Marias, que estudaram em escola pública, moraram em comunidade, trabalharam duro feito condenados, acordavam de madrugada todos os dias para trabalhar e no final, dizem que valeu a pena, conseguiram ascender na vida. Uns vão virar advogados em grandes instituições, alguns, donos de empresas, outros conseguirão comprar uma casa e educar os filhos com dignidade. O que não é falado, é que seus Joãos e Donas Marias, não representam nem 1% da sociedade, mas são responsáveis por fazer os outros mais de 99% a não se revoltarem contra o sistema, achando que é culpa deles não conseguirem uma vida digna e se obrigando a se esforçar cada vez mais. Alguns até vão conseguir e vão fazer parte do seleto grupo de Joãos e Marias que vão servir de exemplos para os demais. Os demais, seguem com o jeitinho brasileiro que é tão criticado, mas faz parte dessa engrenagem que é tão complexa e que fica difícil de entender, e de explicar. Mas eu sei que só é possível mudança de verdade quando a cultura e educação da população mudar e para mudar, só através das medidas corretas, que começa pela educação e essa mudança só virá de cima para baixo, através dos nossos governantes, o que eu acho muito difícil, pois os governantes têm a mesma cultura do povo, mas quem sabe através de uma revolução, exigindo igualdade na educação. Se a revolta ocorrer, talvez tudo vire um caos,
pois os poderosos do sistema não querem abrir mão, mas tenho certeza que a luta valeria a pena. Nossos descendentes ficarão honrados e agradecidos. Eu não sei se consegui me expressar bem a ponto de me fazer entender, mas se você entendeu, me responda uma coisa. Estaria preparado para a mudança, mesmo que isso acarretasse anos de miséria. Valeria a pena para você passar necessidade para futuramente ter um mundo de paz, justiça e igualdade. Valeria a pena passar por tudo isso, para que no futuro a escalada da vida profissional ou financeira seja gradativamente mais fácil do mais pobre para o mais rico, ao contrário do que acontece hoje. Eu tenho até medo de ouvir a sua resposta.